Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 7. Relacionamentos descartáveis. A paz do Senhor, querido professor, querida professora. Como foi a aula da semana passada? Espero que os alunos tenham sido muito edificados por aquelas ministrações tão edificantes. Desta feita, o tema da lição de número 7 é relacionamentos descartáveis. Observe, entretanto, que o objetivo dessa lição é refletir sobre os relacionamentos nas redes sociais, debater as relações de consumo e estabelecer critérios para relacionamentos duradouros. Na orientação pedagógica, nós damos algumas estatísticas extraídas de fontes confiáveis a respeito do crescimento da internet no Brasil e no mundo, como também dos relacionamentos que são fundados nessa nova forma de interação humana. A nossa lição está dividida em 3 tópicos: os relacionamentos nas redes sociais, relacionamentos duradouros versus relacionamentos descartáveis e estabelecendo relacionamentos duráveis. Observe que cada um desses 3 tópicos corresponde exatamente a cada um dos objetivos de nossa lição. Nesse aspecto, se esses objetivos não corresponderem ao teu propósito, porque você conhece melhor o seu aluno do que eu, então você pode adaptar esses objetivos às necessidades do seu grupo, do seu meio, do seu contexto social. Então, no primeiro tópico dessa lição, se trata a respeito da mudança da sociedade de informação para a sociedade de redes, na qual, na primeira, a informação é a moeda mais valiosa e na segunda são os relacionamentos. E ambas, portanto, têm como instrumento um computador, um smartphone ou um tablet ligado à rede. Nesse caso, portanto, essas novas tecnologias possibilitaram uma proximidade virtual. E essa proximidade virtual, ela não é negativa, ela não é positiva em si própria. E isto tudo depende da maneira com a qual nós nos relacionamos com essas novas tecnologias e como nós encaramos essa sociedade de redes. Nesse primeiro aspecto, portanto, o relacionamento virtual, ele é uma realidade do nosso tempo e todos nós, portanto, podemos nos relacionar virtualmente, mas temos que ter prudência e sabedoria para que não sejamos instrumentos na mão do outro, como também nós mesmos não instrumentalizemos o outro dentro desse relacionamento virtual. Assim, portanto, o relacionamento virtual, ele pode trazer algumas consequências, que é o objetivo da nossa lição. A primeira delas é a coisificação do sujeito. Esse sim pode ser designado como um dos grandes males dos relacionamentos virtuais do nosso tempo. A coisificação da pessoa humana é o equívoco conceito de que a pessoa é um objeto como qualquer outro objeto. E assim, numa sociedade desumana,
que prioriza o espetáculo e a instrumentalização do homem, o sujeito pode ser desumanizado e transformado em simples mercadoria. Deste modo, o valor da pessoa é tido pela sua utilidade e por isso ela pode ser deletada ou descartada quando não mais é útil a instrumentalização do outro. Isso não significa que todos os relacionamentos virtuais são fundamentados nessa perspectiva. Recorda o professor e o professor deve recordar ao aluno que um dos propósitos desta lição é falar justamente desse lado negativo. Obviamente tem vários aspectos positivos do relacionamento virtual, mas frise-se bem que esta lição, a proposta é falar dos aspectos negativos. Assim, portanto, o tópico 2 fala dos relacionamentos duráveis e dos relacionamentos descartáveis, que será, na verdade, uma sequência do tópico anterior. Isso já visto pelo subtópico que diz relacionamento de consumo, que coisifica e instrumentaliza a pessoa humana. E o conceito, na verdade, que se quer mostrar aqui, que entre os males causados pelas novas formas de relacionamentos virtuais estão as afetividades e as interações humanas como mais uma mercadoria de consumo. E você sabe muito bem que pela ilógica, esse I aí em itálico, não é isso? Pela ilógica consumista, toda mercadoria deve ser descartada ou trocada quando ela não é mais útil, quando ela se torna, portanto, obsoleta. Nesse caso, portanto, você estabelece a troca ou a substituição daquela mercadoria. Isso é uma questão bem presente dentro do consumo do nosso tempo. Então, essas mercadorias, elas são descartadas quando não oferecem mais vantagens, são trocados, por exemplo, quando uma nova oferta daquele produto se apresenta e aquele produto tem maior tecnologia do que aquele que nós estávamos usando. Assim, portanto, quando comparamos esses elementos dentro das interações virtuais feitas dentro dessas redes de relacionamento, também há o descarte de um relacionamento de uma pessoa quando também a sua amizade não se torna e não é mais lucrativa ou não traz mais algum tipo de vantagem. Então, nesse caso, você pode observar que a ideia é isso: os laços humanos se tornaram frágeis no mundo virtual e facilmente deletadas e descartadas sem qualquer remorso, porque afinal de contas não tem aquele enfrentamento pessoal que as relações pessoais concretas acabam atribuindo, porque não há a discussão dos elementos que estão impedindo a maturidade desse relacionamento. Então, os relacionamentos são frágeis porque a moral, a virtude e os princípios divinos estão se tornando obsoletos para o homem moderno. Por quê? Porque o valor e conceito da moral que está presente nos relacionamentos virtuais não são os divinos, que prezam pela vida humana, que prezam pelo valor da criatura humana. Mas, na verdade, nós temos e podemos construir relacionamentos sólidos, cada vez mais raro, obviamente, mas não completamente desaparecido, estão as interações humanas construídas com base no respeito, na confiança e no valor intrínseco da pessoa, como também do seu caráter. Um relacionamento sólido nega-se, portanto, a coisificar o outro, mas valoriza-o pelo que ele é e não pelo que ele tem, ou vantagens que possam advir desse relacionamento. Assim, uma reciprocidade e satisfação pela relação do outro. E, na verdade, os padrões morais constroem ou não relacionamentos sólidos, dependendo dos valores
que sustentam esses relacionamentos. Então, a base moral desses relacionamentos descartáveis é justamente a moralidade relativa e pecaminosa da geração pós-moderna. Obviamente que frouxidão moral resultará em interações humanas descartáveis e frágeis. Sem padrão moral nas interações pessoais, o humano se dissolve no relativismo e a humanidade no humano desaparece. Mas as interações humanas que são fundamentadas na virtude, na ética e moral da Sagrada Escritura dignificam o homem e o inserem na completa e perfeita humanidade vivida pelo Senhor Jesus Cristo. Então, como se estabelece relacionamentos duradouros? Em primeiro lugar, o tópico da lição diz: uma vida, muitos amigos. A vida humana, você sabe que é constituído de ciclos: infância, adolescente, juventude e velhice. E em cada uma delas nós nos relacionamos e interagimos com as pessoas do nosso entorno. Ora, nesse período da vida humana, relacionamentos são construídos, relacionamentos são fortalecidos, como também relacionamentos são abandonados por várias circunstâncias e até mesmo não tanto em problema das interações, mas como, por exemplo, mudanças, separações, morte, entre outras coisas. E disso todos nós precisamos estar conscientes. Então, para os relacionamentos duradouros, nós precisamos observar que existem algumas bases para elas. Em primeiro lugar, deve haver respeito, que é tratar o outro com polidez e também apreço. Segundo, tem que haver confiança, que é a incerteza do procedimento correto de outrem. Também deve haver reciprocidade, que é responder positivamente a outra ação positiva. E por final, nós devemos entender que um bom relacionamento duradouro é fundamentado na fraternidade, num amor fraterno. Deste modo, podemos constituir relacionamentos duradouros. Na lição, existe uma admoestação a respeito da mística que é empregada em nosso tempo para segurar um verdadeiro amor, que obviamente o jovem cristão não deve se basear nessas questões, mas eu oriento a você, professor, que aprofunde esse conceito na sua aula. Afinal de contas, nós fizemos um levantamento da mística do nosso tempo e de como são oferecidos serviço por charlatões e místicos, produzindo assim conceitos que algumas vezes até parecem piedosos, que envolve conceitos de anjos, da guarda, entre outras coisas, mas ali se esconde uma serpente, um perigo muito grande. Que Deus possa lhe abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição. Deus vos abençoe. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. CPAD.